assim. Costume, chama-se. Acostumei com pessoas que não sonhavam, não amavam, nada sentiam. Quando comecei a acostumar comigo, percebi que estava na hora de ir embora. Olá! Que bela forma de começarmos o nosso programa hoje, não é? Com essa reflexão, que a gente jamais perca a nossa capacidade de acreditar, que a gente sempre possa renovar o nosso olhar diante do mundo a cada dia e que nunca percamos a nossa capacidade de sonhar. Então, com as palavras do próprio, eu quero lhes apresentar Pedro Munhoz, esse gaúcho com alma piauiense, nordestina, com essa alma brasileira. Ele que é poeta, que é cantor, um trovador moderno, como ele mesmo se define. Mas antes de começarmos a nossa entrevista hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que aperte no sininho, que deixe o seu joinha aqui no vídeo, isso vai nos ajudar muito. E clicando no sininho, você sempre vai receber as notificações quando postarmos um vídeo novo. Eu sou Flávio Guedes e esse é o programa Piauí de Todos Nós. Olá, Pedro. Primeiramente, eu quero agradecer a você por disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar conosco. É uma honra imensa ter você aqui. Eu fiz essa rápida apresentação sobre você na abertura do programa, mas eu e acredito que os nossos espectadores queiram saber um pouco mais. Então, você pode nos contar quem é Pedro Munhoz por Pedro Munhoz? Bem, primeiramente eu gostaria de fazer o meu agradecimento àqueles e aquelas que produzem este programa, né? O programa Piauí de Todos Nós. Quero agradecer, evidentemente, o convite para que a gente pudesse estar aqui conversando um pouquinho com vocês que estão aí do outro lado, evidentemente, nos prestigiando. Muito obrigado uma vez mais. Quem é Pedro Munhoz? Pedro Munhoz é um trovador, um cantador, né? Um homem que faz da sua vida, né, a arte de transformar a palavra, né, a palavra cantada, trazer a canção, né, e trazer mensagens através da palavra cantada, através de poemas e canções e muitas histórias, como cabe a um trovador, né? Ao trovador lá do início do século X, do século XI, ainda na Idade Média. Né? Eu faço esse trabalho, evidentemente, resgatando essa tradição trovadoresca, mas colocando em tempos atuais, trazendo temas sociais, inquietudes, trazendo também questionamentos do universo humano, através dos meus poemas, das minhas canções e das histórias que a gente vai recolhendo ao longo do caminho e vai contando para as pessoas nos recitais que eu costumo fazer pelo Brasil e às vezes em algum outro lugar, em algum outro país, quando sou convidado. Também ministro palestras, também ministro oficinas e esse é um trabalho que eu faço. Costumo dizer que não sou de lugar nenhum e sou de todos os lugares, porque o trovador é um caminhante, diferente de ser um andarilho, né? Talvez o andarilho não tenha objetivos ao andar, né? Agora o caminhante sabe sempre aonde vai. E eu sou um caminhante, sou um trovador, né? Munido apenas de minha palavra, de minha voz, do meu violão, e vamos aí, percorrendo o mundo, aonde possamos estar com as pessoas, dividindo experiências, recolhendo histórias, transformando em canções, em poemas, ou seja, não somos donos de nada, apenas recolhemos essas experiências, ensinamos e aprendemos, né? E devolvemos a quem de direito, o povo. É um pouco isso, Pedro Munhoz.
Você é músico, você é poeta, pelo que eu soube, você também já passeou pelo universo do teatro. Então, conta pra gente como que aconteceu essa sua imersão na música, essa sua paixão pela música que a gente vê e que transborda e que nos chega até hoje tão bem. Eu diria para vocês que vem da minha casa, né? A minha casa sempre foi um ambiente onde sempre teve três coisas muito envolvidas: política, cultura e arte, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha próxima de Porto Alegre, à beira do rio Guaíba. Meu pai, um homem de esquerda, foi preso na ditadura militar, né? Aliás, na ditadura civil-militar, que durou de 64 até 85, né? Então, a política sempre fez parte da minha vida, brisolista, né? Venho de um ambiente brisolista, né? Sempre Leonel Brizola frequentou a minha casa em algum momento, enfim. Então, tem a política muito uma coisa efervescente, né? Cotidiana, né? Na minha vida. A cultura e a música através do meu irmão mais velho, o meu querido Antônio César, o Tata, né? Que era o meu irmão que já é falecido, e a minha mãe também trazendo, né? A minha mãe é aquela pessoa da casa, né? Envolvida com tudo e com todos, e de dentro de casa ela tinha o olhar do mundo, né? Então eu acostumei a minha mãe, na minha casa rodava Teixeirinha, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? Rodava Johann Sebastian Bach, Tchaikovsky, e líamos João Cabral de Melo Neto, Érico Veríssimo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, e líamos tantas, escutávamos Torquato Neto, a Tropicália, os festivais de música dos anos 60, até porque o ano que vem eu completo 60 anos, então muitas coisas neste período eu vi acontecer, né? E a música sempre teve muito envolvida em tudo isso. A música sempre fez parte. E eu nunca tive dúvidas que o meu caminho seria a música, seria a poesia, seria alguma coisa ligada às artes. Eu não tinha dúvida disso, né? Eu entro numa escola, na primeira série ainda na época, né, entro numa escola municipal, depois vou estudar, a gente se muda para Porto Alegre, porque meu pai estava sendo perseguido, aí entro na escola de rede pública do estado, aí as coisas melhoraram, meu pai, retornamos à minha cidadezinha, eu ingresso, continuo estudando numa escola pública, e depois da quinta série, ou você ia estudar numa cidade próxima, ou entrava no colégio das Irmãs Bernardinas Franciscanas, que foi aonde eu estudei, né? Fiz toda a minha parte ginasial estudando num colégio de Irmãs Bernardinas, uma escola católica, onde eu adquiri muito, uma base muito forte de educação, de aprendizado, e que trago até hoje na minha vida. E ali a música, ela vem à tona, né? O que vinha até então era um sonho, e eu cantava nos festivais, né? Eu tenho um tio que era ligado ao circo, ligado a teatro, ligado à parte de diversões. Eu vim do teatro, na verdade, né? Então isso também ajudou, e quando eu vi, a música foi um caminho meio natural. A partir de 76 eu começo a tocar violão, começo a aprender violão. Em 77 eu fiz a minha primeira canção, em 78 foi a primeira vez que eu botei o pé na estrada. Então eu penso que tudo isso, né, a minha relação com a música e a minha vida não poderia ser outra que não fosse, né, arte, cultura, né, ligados à poesia, à música, ao teatro, aos livros, né, enfim, as histórias, como contador de histórias, que eu também gosto de ser. Essa relação, ela foi, que eu me lembro, desde sempre. Ao ler os seus poemas, ao ouvir a sua música, a gente percebe esse gaúcho com uma alma completamente brasileira, que poderia ser de qualquer estado, como agora é nosso, do Piauí, né? É porque você canta uma realidade brasileira muito pulsante, muito presente, muito atual e atemporal também, por que não dizer,
né? Então, conta pra gente um pouco dessa relação da sua música com o Brasil, com a atualidade, com a realidade sociopolítica do nosso país, né? Que você canta tão bem nas suas músicas e que você versa tão bem nos seus poemas. Como que se dá esse fenômeno? Pois é. Então, como explicar, não é verdade? Como a gente vai explicar essa questão de como é que se dá essa minha relação, né, um gaúcho e o Nordeste? Tem algumas coisas similares. O sul do Rio Grande do Sul, de onde eu venho, e o Nordeste são muito parecidos. Não é à toa que naquela região do sul do Rio Grande do Sul existe uma grande quantidade de nordestinos que saem, né, saem aqui do Nordeste em direção ao sul e acabam ficando. Na minha cidade, eu conheço gente de Pernambuco, gente aqui do Piauí, do Ceará, que vivem lá. Né? Eu morei no Chuí, né? Morei no Uruguai, e ali a gente também tem, na divisa, na fronteira do Brasil com o Uruguai, existe uma grande leva de nordestinos que vivem lá. Inclusive, um dos primeiros prefeitos da cidade do Chuí era cearense, né? Porque existe uma relação muito grande entre o sul do Brasil, o sul do Brasil, né? Não esse sul que a gente está acostumado, esse sul que vem para o resto do Brasil, o sul de Canela, Caxias, Bento Gonçalves, Gramado. Não, isso é uma outra relação. Nós talvez tivéssemos que sentar aqui e contar o processo da colonização do século XIX, que chega pelas bandas, porque é uma outra relação. O norte do Rio Grande do Sul é uma coisa, o sul do Rio Grande do Sul é outra coisa, né? Não que não tenha também, é a região do latifúndio. Teremos que fazer uma análise profunda, né? Geográfica e histórica e sociológica, talvez que não é o momento. Mas essa relação do norte, do nordeste com o sul é muito grande. Tanto é que artistas que saem, artistas nordestinos que vão para o sul do sul, né? No Rio Grande do Sul cantar, lotam teatros, lotam espaços, né? Como é o caso de muitos artistas que eu conheço que tem público garantido lá. E eu vivi na minha casa muito escutando Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro, e muita gente, né? Depois o meu irmão também, evidentemente eu lembro do Jair Rodrigues cantando Disparada, né? Prepare o seu coração, que é uma música que tinha uma queixada de burro e que tem todo um ambiente nordestino, né? na história que conta. Geraldo Vandré também nos influenciou muito. Então eu penso que o Nordeste sempre esteve muito presente na minha casa, na literatura, na arte, em tudo aquilo que a gente... Também, quando eu estudei no colégio de irmãs, que eu falei anteriormente, eu quero registrar aqui, tinha uma irmã chamada Irmã Conceição, que era cearense, né, que era minha professora de língua portuguesa e literatura, com quem eu aprendi muito. Então eu penso que tudo isso, né, me faz também ser um pouco nordestino, com muita honra. Pedro, muitos músicos fazem uma associação do violão, né, das suas curvas, as curvas e as formas femininas, de uma forma poética até. Conta aqui pra gente como que se deu, como que se iniciou o seu romance tão bem sucedido com esse instrumento. Pois a história com o violão é uma história que se inicia em 1976. Eu tinha lá os meus 15 anos, né? E é muito interessante porque antes disso, antes de 76, eu já sabia que teria um encontro com o violão, mais cedo ou mais tarde, que nós teríamos esse encontro. Que eu teria um encontro porque eu já escrevia, né? Eu já escrevia poemas, eu já mexia com toda essa questão das letras, da leitura. Aliás, quando eu fui para a escola, né, ainda com 7 anos, quando eu fui colocado na escola, eu já sabia ler e escrever, através do meu avô, né, o meu avô, meu inesquecível avô Zeca, que eu não esqueço nunca, né, que é uma referência também na minha vida.
me ensinou a ler e escrever. Quando eu vou para a escola, eu já sei ler e já sei escrever. E depois, com o tempo, o meu pai queria que eu fosse advogado. O sonho do meu pai é que eu fosse advogado. Por quê? Porque é ligado à política, ligado a toda essa questão, né? Ele era um tribuno, meu pai era um tribuno, era um homem de um discurso bonito, um discurso largo, veemente, né? Convincente. E ele, imagina, estamos falando de um homem que estudou até a 3ª, 4ª série primária, né? Nasceu em 1920, né? Foi pedreiro, né? Trabalhou na construção civil, mas também era marceneiro, também era carpinteiro, era um homem que mas estudava, lia muito. E lá no início, na sua juventude, já ingressou na vida política e com o tempo, evidentemente, foi vereador muitos e muitos anos, muitos mandatos, né? Então, o sonho dele era que eu fosse advogado, né? Amigo pessoal de Brizola, um homem que esteve envolvido no período da legalidade, né? Quem conhece um pouco da história do Brasil lembra do processo da legalidade. O meu pai esteve ali envolvido, né, em 61, inclusive o ano que eu nasci. E o violão acaba sendo, e eu não queria nada disso. A minha mãe queria que eu fosse médico, também não era a minha. Eu queria era as artes, porque o irmão mais moço do meu pai, o tio Jaime, era um homem que aprendeu a fazer teatro com um casal de sírio-libaneses que chegaram na minha cidade, trabalhando num parque de diversões, fazendo aqueles esquetes, aqueles teatros de praça, né? Depois em circo, e eles ficaram na minha cidade e compraram uma propriedade ao lado da minha casa. E ele começou, seu Salim, Nometala Sarkis era o nome dele, e a dona Madalena, começaram muito embora, abandonaram a vida de andar, de caminhar, de andar com os circos e os parques, mas ficaram ali e seguiram fazendo teatro de maneira mais amadora. E o meu tio Jaime, né, foi, digamos assim, conquistado, né, por essa arte linda que é o teatro. E ele, todo o aprendizado daquele teatro antigo. Aliás, o seu Salim trabalhou com Procópio Ferreira, pai de Bibi Ferreira. Enfim, era um homem que tinha um caminho largo e tinha uma experiência. E ensinou que sabia de teatro para o meu tio. Eu inicio no teatro sendo ponto. Na época, para quem não sabe, não tinha os pontos eletrônicos. A gente ficava na coxia lendo texto para os atores e atrizes, né, que ficavam um pouquinho acima, né, no palco, apresentando o trabalho teatral, né? E o violão, eu sabia desse encontro, né? E eu já era apaixonado. Um dia eu pego um violão da minha madrinha, Dadá, peço e digo, olha, daqui um mês eu lhe devolvo. A minha tia Mercedes, mãe dela, disse, capaz que tu vai aprender violão em um mês. Em um mês eu já fazia algumas coisas, né? Então essa relação com o violão foi inevitável. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde nós teríamos um encontro. E tivemos. E ele vem comigo até hoje. Na sua poesia e na sua música, nós percebemos esse viés político-social muito presente, muito pulsante, muito pungente. E então, para que você possa se deliciar, assim como nós, da música, da arte, da obra de Pedro Munhoz, nós trazemos para você a música O Que Será do Mundo. O que será do mundo sem os casais enamorados? O que será do mundo sem o entrelaçar de mãos? O que será do mundo sem o beijo apaixonado? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo se o tempo não tiver tempo? O que será do mundo sem qualquer explicação?
O que será do mundo se a palavra não for dita? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo se acabar a gentileza? O que será do mundo se faltar a educação? O que será do mundo cotidiano e vazio? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo se acabar a gentileza? O que será do mundo se faltar a educação? O que será do mundo cotidiano e vazio? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo se a verdade for vencida? O que será do mundo se não houver mais opção? O que será do mundo ante a passividade? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo se 2 mais 2 for sempre 4? O que será do mundo se não contar o coração? O que será do mundo numa mesmice dos dias? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo emudecido e indiferente? O que será do mundo sem qualquer opinião? O que será do mundo frio e insensível? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo emudecido e indiferente? O que será do mundo sem qualquer opinião? O que será do mundo frio e insensível? Haverá espaço para a transformação. O que será do mundo? Então, gostaram da música? Muito forte, muito presente, muito pertinente, não é verdade? Então, Pedro, pegando o gancho da letra dessa música, né, com todos esses questionamentos que ela faz, que ela nos traz, que ela nos faz refletir tão bem, eu quero saber de você a sua visão do momento político social pelo qual o Brasil tem passado ultimamente, né? O que você pensa disso tudo? Penso que muita coisa nos incomoda na atual situação política que estamos vivendo nesse país. Penso que qualquer pessoa que veja, né, e que note ao seu redor, com certeza se dá conta que estamos vivendo um período, né, de retrocesso, de obscurantismo no país. Eu que já vivi, tenho 60 anos, e a minha geração que está aí, tenho certeza que o senhor, a senhora, né, que estão aí do outro lado, e que temos e que regulamos de idade, vivemos muita coisa, um período cruel que foi a ditadura civil-militar de 64 a 1985. E nós estamos vivendo isso novamente, né? Aliás, por pessoas que apoiam, né? Apoiam regimes ditatoriais ou que estiveram lá atrás, né? Nós temos muita gente que está aí na cena política brasileira hoje, né? Que está aí no comando das ações, que estiveram lá atrás, né? Durante o regime da ditadura de 64. Então, tudo isso nos incomoda, né? Evidentemente que hoje é pior, que os mecanismos de ataque são bem piores, e todos nós estamos vivendo isso
na carne, né? O preconceito, a discriminação, né? Contra LGBTs, contra negros, pobres, índios, né? Sem terra, né? O povo da periferia, enfim, a classe trabalhadora de maneira geral, a classe artística, o pessoal que trabalha na cultura. Estamos vivendo um período desastroso, terrível, né? Não somos só nós da classe artística, não, o povo brasileiro de maneira geral, né? Nós somos 210 milhões de habitantes, né? E esse cidadão que está aí pelo um regime, né, pelo sistema eleitoral, foi eleito com 57 milhões de votos, né? E nós estamos sofrendo, sim, né, um tremendo desastre, um tremendo desgoverno, né? Nós estamos à deriva e tudo isso, evidentemente, incomoda a mim e tenho certeza que incomoda você que está aí do outro lado, com certeza. E agora, para finalizar o nosso bate-papo, Pedro, eu queria fazer com você um rápido bate-bola. Eu digo uma palavra e você me diz o que ela representa para você, tá bom? Vamos lá então. Rio Grande do Sul. O lugar onde eu nasci. Nordeste. O lugar onde eu renasci. Signo do zodíaco. Aquário. Superstição. Só uso preto e jeans. Não sei se isso é superstição, mas só uso preto e jeans. Música boa de ouvir. Aquela que me constrói, aquela que me deixa ver e aprender um mundo diferente. Música brega. Pois é, precisamos entender o que é música comercial e o que é música brega. Música brega, todo o meu respeito. A TV brasileira. Um desastre. Um desastre. Imperdoável. A injustiça social. Inesquecível. 1º de janeiro de 1959, quando triunfa a Revolução Cubana. Felicidade. Felicidade é o meu filho ou a minha filha que vai nascer em fevereiro, né? E vai nascer nordestino ou nordestina. Essa é a grande felicidade da minha vida e que a gente já está aguardando desde agora, né? E estamos muito felizes com a chegada de mais um serzinho para compor e ajudar a transformar esse mundo. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço uma vez mais aos queridos amigos e amigas do programa Piauí de Todos os Nós. Muito obrigado pelo convite, uma vez mais. Claro, nós vamos terminar o nosso programa com música, com o Pedro Munhoz cantando para você. Mas antes eu quero convidar mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações e fique ligado em todos os nossos programas, toda terça às 20 horas. No próximo programa nós vamos ter aqui o lançamento de um livro de um professor piauiense. Não perca, vai ser incrível. Nós estamos preparando um programa inteiro, muito especial, com muita poesia, com muita arte para você. Fique agora com o Pedro Munhoz cantando mais uma de suas lindas canções e até a próxima terça-feira às 20 horas aqui no programa Piauí de Todos Nós. Jesus renascer no céu cinzento da cidade, marquises, vitrines, novidades, nazarenos buscando o que comer.
eu vi Jesus renascer. Nos olhos daqueles meninos, moleques miúdos, franzinos, meninos, missão sobreviver, andam pedindo no sinal algum trocado, Deus lhe pague. Eu li na capa do jornal, estampada a impunidade, andam pedindo no sinal algum trocado, Deus lhe pague. Eu li na capa do jornal, estampada a impunidade. Eu vi Jesus renascer num hotel barato da esquina. Vão-se os sonhos das meninas, pesadelos até o amanhecer. Eu vi Jesus renascer num corre, corre, pega, pega. Polícia chega, o nego cega, a vida nega. Meninos botando pra correr, andam pedindo no sinal algum trocado, Deus lhe pague. Eu li na capa do jornal, estampada a impunidade, andam pedindo no sinal algum trocado, Deus lhe pague. Eu li na capa do jornal, estampada a impunidade, andam pedindo no sinal algum trocado, Deus lhe pague. Eu li na capa do jornal, estampada a impunidade, andam pedindo no sinal algum trocado, Deus lhe pague. Eu li na capa do jornal, estampada a impunidade. Muito obrigado.